Convido que você abra sua Bíblia na nossa carta costumeira, escrita por Judas, irmão de Jesus Cristo, no verso 6. Mesmo sentados, façamos a leitura desse verso de número 6, da missiva escrita por Judas, irmão de Tiago, irmão de Jesus Cristo. Peço que você me acompanhe nessa leitura, mesmo sentado em silêncio. Eis o que diz o texto, Judas 6. E a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Te convido a curvar sua fronte e assim conversarmos juntamente com Deus. Deus, por favor, fale através da Tua palavra. Me use se for da Tua vontade, que a glória seja somente Tua e que o Senhor também nos dê entendimento e nos capacite com Teu Santo Espírito, para assim entendermos a Tua palavra. Amém. Se você já está acompanhando essa carta, estamos fazendo uma exposição em cima dessa carta já tem um bom tempo, sendo que o nosso tema desse corpo da carta, estamos no corpo da carta, não seja um herege. Estamos na parte terceira, vamos aí até mais de 10 partes nesse corpo dessa parte aí, que é o corpo da carta, aliás. Em especial, quando eu falo para você não ser um herege, hoje eu te digo para você não ser um herege, assim como aqueles anjos rebeldes foram no início de tudo, antes mesmo da criação, posso assim até afirmar. Quando houve a questão da queda dos próprios anjos. Quando você observa Judas falando nesse corpo da sua carta, você observa que ele traz aqui no versos 5, 6 e 7, 3 exemplos. E 3 exemplos de juízo, sendo que estamos no segundo. E esse exemplo de juízo da parte de Deus é sobre anjos que não guardaram seu estado. E até alguns judeus, eles acreditavam que, falando de angelologia, o estudo dos anjos, eles acreditam que há um anjo para cada nação. Os judeus assim creem. Alguns chegam até a crer que existem anjos até para várias pessoas. Por exemplo, eu posso vir a ter um, você pode vir a ter outro. Isso é apenas uma informação. O que eu quero destacar é que há uma angelologia, o estudo de anjos na própria Escritura. Sendo que aqui, quando Judas fala de anjos, ele está fazendo uma referência a um livro apócrifo. Sim, um livro apócrifo. Um livro que não está no cânon bíblico, essa Bíblia que você tem em mãos. E esse livro apócrifo é o livro de 1 Enoque, no qual a gente observa que ele fala, em especial, no capítulo 6 ao capítulo 19, da queda dos anjos. Esse Enoque, segundo o autor, aliás, de Enoque, porque esse aqui é apenas uma titulação do nome de Enoque, lá de Gênesis, como homenagem ao livro. Não é o próprio Enoque que escreveu. Então, além de ser assim, você observa que, por não ser um livro canônico, você já observa também que ele não está sendo escrito por uma pessoa, como se fosse assim, fosse o próprio Enoque. Temos aqui então, quando a gente observa esse texto, que segundo o autor desse Enoque, primeiro livro, ele fala que a origem do mal é por causa de anjos que caíram. E esses anjos caíram, e ele diz, esse autor, não é o que a Bíblia diz, que eles caíram por se envolverem com as filhas dos homens, lá naquele início de Gênesis, aqueles grandes homens gigantes. Mas isso aqui não é o que Judas faz, ou chega a afirmar. O que Judas ele pega é esse caso da queda dos anjos e o juízo que vem sobre eles da parte de Deus, que Enoque menciona, e assim aplica ao seu próprio propósito cristão. Ele pega essa verdade e assim mostra que a rebeldia conduz à queda, a soberba precede também a ruína, conforme a gente vai observar mais à frente. Mas prosseguindo, quando a gente observa essa comparação aí, quando a gente vê, quando há o livro de Judas, a carta de Judas copiando não é a boa palavra, pegando o ensino de Enoque, a história de Enoque, a gente observa que é bem semelhante. Observe o que diz no capítulo 12.4 de Enoque, 10.4 está aqui no slide, e observe bem como é as linhas aí chegam a ser bem semelhantes. Os anjos abandonaram e há anjos os que não, em Judas. Em Enoque, os altos céus,
Em Judas mantiveram sua posição de autoridade, sendo que aqui em Enoque o santo e eterno lugar. Mas esses anjos, segundo Judas, abandonaram seu próprio lar. E aqui em Enoque é escrito o seguinte: atai as mãos e pés de Azazel. Sendo que aqui no versículo 6 de Judas a gente observa que o correspondente chega a ser a parte próxima ao lar. Não está exatamente parte por parte, está bem próximo aí o correspondente. Sendo que temos aí, prosseguindo, e lançai-os às trevas, ele tem guardado em trevas, em Judas, presos com cadeias eternas. Sendo que Enoque está escrito para que seja enviado ao fogo do grande dia de juízo, e Judas fala para o julgamento do grande dia. Então isso que está escrito em Enoque é verdadeiro, essa parte obviamente, porque assim está escrito em Judas, extraindo alguns trechos aí de Enoque, como por exemplo as questões de Azazel, mas não vamos entrar aqui no mérito dessa questão. Quando se observa Enoque, então ele fala, aliás, o autor, que aqueles anjos caíram por adultério, porque eles se envolveram com as mulheres ali e com aquela questão dos filhos dos homens, as filhas dos grandes homens ali. E se a gente pegar isso, a gente derruba de vez o ensino desse livro de Enoque. Por quê? Porque em 2 Mateus, da parte de próprio Jesus Cristo, os anjos não se dão em casamento. Anjos, quando a gente olha para a Bíblia, eles são espíritos. Eles não têm corpo como eu e você. Há ocasiões que eles se materializam, se eu posso assim dizer. Eles pegam e tomam uma forma de corpo. Eles chegam a ser como nós. Como na ocasião em que aquele anjo estava sentado sobre a pedra na ressurreição de Jesus Cristo, quando a pedra foi movida. Era um rapaz ali, segundo Marcos, e os outros evangelistas chegam a afirmar que era um anjo. Em ocasiões assim, então, há essa questão. Mas eles são seres espirituais, são espíritos. E assim, eles não se dão em casamento. Você observa isso em Mateus 22:30, se você quiser conferir. Então, partindo mais adentro desse texto para o nosso entendimento, eu falei que temos aqui 3 exemplos de juízo da parte de Deus, sendo que estamos tratando do segundo. Portanto, nosso tema é o seguinte, mais uma vez torno a dizer: não seja um herege como esses anjos rebeldes. Sendo que esse Deus, ele há de trazer condenação a todo rebelde, a todo orgulhoso e a todo que se opõe a ele, quer usurpar a glória de Deus. Porque o próprio Deus diz: eu não compartilho minha glória com ninguém. Você é orgulhoso? Você quer a glória para si? Qual o objetivo de você estar vindo à casa de Deus? Quando você vem e faz as coisas na casa de Deus, qual a sua intenção? Essa é a pergunta básica que temos aqui. Orgulho? Você teme o juízo de Deus caso você esteja numa vida assim? Você respeita, mesmo que você não esteja nesse caso, ao Deus triuno? Sua vida tem indicado que você teme e respeita a Deus? Ou você não está nem aí para Deus? Vou seguir meu próprio caminho, meu orgulho, e assim não estou nem aí para Deus. Como tem sido? Será que esse Deus realmente importa? Um Deus que dá o seu filho, será que importa? Um Deus que dá a coisa mais preciosa que ele tinha para homens miseráveis e pecadores. Como você tem vivido diante disso? Rebeldia, orgulho ou gratidão e obediência a Deus? 2 caminhos somente: rejeitando a Cristo ou aceitando e vivendo à luz desse aceitar. Se Cristo morreu por alguns, o que esses alguns podem fazer? Paulo ele chega a dizer que se Cristo morreu por mim, então eu vou viver para Cristo. Cristo morreu para mim, então por ele ter morrido por mim, eu vou viver para ele até eu morrer. E em Gálatas 2:20 ele diz o seguinte: vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando Judas então fala desse exemplo de rebeldia de anjos, ele fala de pessoas que vivem diferente de gratidão. As pessoas que vivem, em especial aqueles falsos mestres que estavam entrando naquela comunidade, orgulhosos e que não estavam nem aí para Deus, achavam que eram os caras da história. E assim, o fim deles, conforme está escrito no texto, é o juízo, o castigo, já está destinado a eles.
E mencionando Provérbios 16, 18, eu digo, acompanha aí: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Se você olhar para a história como um bom estudioso ou historiador, um simples curioso, você pode observar que grandes homens caíram por conta da soberba. Grandes guerras foram perdidas por conta da soberba. A soberba precede a ruína. Lembre-se disso. Aproveito para mencionar Efésios, capítulo 2, verso 8 e verso 9, o qual diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Falando desse texto, ele tem tudo a ver com orgulho, tudo a ver com soberba, no caso de não ter essa soberba. Porque segundo Augusto Nicodemos, falando desse texto, observe o que ele diz: Deus não divide sua glória com ninguém, sendo isso para que as pessoas não venham a dizer: cheguei até aqui porque eu sou bom, cheguei à salvação porque eu sou bom. Você não pode dizer isso. Isso é algo até nojento, algo deplorável, você dizer que é bom ou que merece algo da parte de Deus. Por quê? Esse texto de Efésios mostra a razão disso, e chega a dizer que é uma contradição existir cristão arrogante diante desse texto. Ou seja, Augusto Nicodemos afirma o seguinte: ou você é crente, cristão de fato, em Cristo Jesus, ou você é arrogante. Não tem como você ser crente arrogante, isso é contradição de termos. Por que então ele fala isso? Porque o crente ele não tem que gloriar em si, ele prossegue dizendo. Olha o que ele diz mais: os crentes deveriam ser as pessoas mais agradecidas e humildes a existir, e não um povo que vive a reclamar, por exemplo. O fato de estar vivo já é graça, é algo grande. Deus ele faz e traz salvação para que os homens não se gloriem, mas sejam gratos. Gratidão é marca em sua vida? Ele pergunta. Você é grato mesmo na angústia? Você é grato mesmo na alegria? Você é grato mesmo no sofrimento? Prosseguindo, tem aqui uma outra palavra: não seja orgulhoso, não seja soberbo a ponto de que por achar que ler a Bíblia dia a dia o torna mais cristão que os outros. Não ache que o simples fato de vir na semana na igreja ou ser uma pessoa que realiza atividades aqui o torna melhor que alguém. Não seja orgulhoso a ponto de, por exemplo, afirmar: eu evito os grandes, entre aspas, pecados, por isso eu sou bom. Não pense assim. Isso não é uma vida que traz satisfação a Deus, porque há um escritor que ele afirma o seguinte, observe aí, já mencionei isso aqui algumas vezes: ler a Bíblia, frequentar a igreja e evitar os grandes pecados, seriam esses os sinais de um amor apaixonado e sincero por Deus? Será? Apenas isso? Outro pensador aí bem interessante, ele chega a ser até mais duro, mas há uma dureza para que nós venhamos a nos voltar a Deus. Olha o que ele diz: não é a dúvida científica, não é o ateísmo, não é o panteísmo, não é o agnosticismo que em nossos dias e na terra tem mais chances de extinguir a luz do Evangelho. Essa prosperidade orgulhosa, sensual, do egoísta e arrogante, de gente que vai à igreja, mas tem o coração vazio. Você se viu nisso? Tenha cuidado. Tenha cuidado com a rebeldia, tenha cuidado com o orgulho, porque isso pode dominar seu coração de maneira tal que quando você perceber ou nem perceberá, dependendo da ocasião, você já vai estar no mais profundo do chão. Você não vai nem perceber que você já está em queda, em ruína, conforme diz o texto de Provérbios. Uma historinha para você memorizar aí, bem curiosa. Charles Spurgeon, um grande pregador que viveu lá em Londres, ele chega a contar de uma história de seus alunos que subiu ao púlpito com uma expressão de confiança, mas teve um momento muito difícil. Ele diz o porquê. Aquele aluno, logo após descer do púlpito, ele estava angustiado, com o coração praticamente perdido,
E assim Spurgeon foi até ele com isso, dessa maneira, né? E com as seguintes palavras para esse seu discípulo jovem, o seu aluno: se você tivesse subido como você desceu, você teria descido como você subiu. Ele tinha subido com arrogância, com orgulho, e desceu humilhado. Por isso que Spurgeon disse: se você tivesse subido como você desceu, você teria descido como você subiu. Lembre-se, Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína. E não foi diferente com os anjos mencionados por Judas. Em especial aquela história de Lúcifer, né? Não está escrito na Bíblia esse nome, mas é atribuído a Satanás, que é conhecido como produtor da luz ou filho da manhã. Em Lucas 10, 18 você pode observar alguns detalhes sobre a queda de Satanás, como também em Isaías 14, verso 12, onde há a ideia de uma grande guerra no céu por conta do orgulho e rebeldia que os anjos, alguns deles, tiveram contra Deus. O orgulho, então, ele faz o quê? Faz você querer tomar o lugar de Deus. Você percebe o perigo do orgulho? Quando nós pecamos, isso é orgulho, porque nós queremos ser o nosso próprio Deus. E isso é idolatria. Em Êxodo está escrito: não terás outros deuses ou ídolos diante de mim. Você percebe o quão perigoso é o orgulho? Quão perigosa é a soberba? Assim foi com os anjos. Abandonaram a dignidade e o melhor caminho para assim acharem um caminho que eles acreditavam ser o melhor, no qual acabou sendo em caminho de condenação, conforme está escrito aí no final desse verso. E quando nós desejamos ou queremos algo que não é para ser nosso, torno a dizer novamente, o fracasso está sempre à porta. Quando desejamos uma posição ou algo que não é devido a nós, a queda é grande. A queda foi grande com os anjos. A queda foi grande também no Jardim do Éden. Mas focalizando em especial aqui esse caso dos anjos, o orgulho estava aliado ao desejo de satisfação própria, longe de Deus, o que é a alimentação do ego, satisfação a si, ao invés de ser satisfação de si em Deus. Mesmo sendo anjos, então eles foram tirados do céu, deixaram essa morada, foram expulsos por Deus, eles pecaram. Anjos também pecam, no sentido em especial esses aqui, eles pecaram e assim caíram do estado de retidão que estavam ali para com Deus. E assim, o que os aguarda é o caminho de destruição. Mas quando a gente vai lá para o início do jardim, no Éden lá, eu disse que a queda também foi grande, mas essa queda não foi maior do que a erguida que veio em Jesus Cristo. Assim como por um só homem veio a destruição, eu posso dizer, veio a condenação de muitos homens, por um só homem também veio resgate, veio salvação, veio vida. A queda pode ter sido grande lá no início para com os homens em Adão, mas em Cristo o levantar, o erguer foi muito maior. A salvação foi maior. Por isso, tenhamos motivo de gratidão a Deus, tenhamos motivo de alegria. O sacrifício de Cristo não é um sacrifício qualquer. Não menospreze a vida de Cristo que foi entregue para ti. Lembre-se que o seu caminho não pode ser semelhante a de anjos que quiseram usurpar o lugar de Deus. Também fique alerta e não pense que por estar numa igreja ou em algo do tipo, estar sempre no meio de cristãos é que você vai ser uma pessoa salva. Porque lá em Mateus, eu li isso hoje pela manhã, está escrito: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios,
em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Entre as tarefas dos anjos, para finalizar, estava o fato de servir a Deus. Estava o fato de serem mensageiros de Deus, mas quando eles se rebelaram contra Deus, quando eles quiseram ser Deus, quiseram colocar o orgulho e o ser deles acima de Deus, então veio a queda, e a queda é grande. A queda será semelhante e eterna também para todo aquele que em orgulho não se prostrar diante de Deus. Diante dessa palavra eu te coloco a seguinte questão: ou você se prostra hoje diante de Deus e vive fazendo assim para o resto de sua vida, ou você vai se prostrar no fogo eterno, o qual nunca se apaga. Você vai ficar sofrendo. E pense nisso, não vai ser o capetinha lá com o tridente nas mãos, vai ser o próprio Deus em fúria e ira tremenda, porque no próprio inferno Deus está. Ele está de maneira que você nunca viu ou vai querer imaginar. Uma maneira que ele nunca se revelou ainda, uma maneira destruidora. Por isso, prostre-se diante de Deus, prostre-se com o seu falar, prostre-se com o seu viver, prostre-se com o seu pensar, prostre-se com a sua família diante de Deus, prostre-se com o seu trabalho dedicado a Deus. Faça tudo para a glória de Deus, porque Ele morreu por você, e tendo Ele morrido e dado a sua vida por mim, eu vou viver para Ele. Por isso finalizo com as seguintes palavras: se o orgulho e desejo de satisfazer seus próprios egos, se o orgulho e desejo de satisfazer meu próprio ego estiver em proeminência, e se foi assim com os anjos que tiveram orgulho lá em cima e foram punidos por Deus, quanto mais a homens, o que haverá de acontecer com os homens? Por favor, não seja um orgulhoso. Por favor, não seja um herege. Por favor, não seja como anjo rebelde. Por favor, seja como Cristo Jesus. Amém.